Ao vivo. E quem sabe faz ao vivo. Nervoso, né, menino? Eu acho que deu tempo. Será que tem tempo essas coisas, gente? Essas coisas eu não sei muito bem, não. Eu não sei como é que funciona. Ninguém, estamos aprendendo todos na prática. Então, a questão do gin, para mim, é a forma mesmo, tipo assim, do uso dele. Para mim, eu aprendi no Photoshop, e aí, tipo assim, se vocês. Eu vou ensinar a lógica do uso no Photoshop. Se vocês, tipo assim, quiserem usar. Por isso que eu acho que, tipo assim, a gente passa a listinha. E eu acho que a lista pode ser, Isa, tipo assim, o nome do programa e o que para que ele serve. Porque aí a gente, tipo, já. Elaine, a Ariane já tá vendo isso. A listinha pode ser, inclusive, Isa, vai fazendo isso no chat, acho que a gente pode ir fazendo essa listinha e rodando ela aqui no chat. Porque aí, por exemplo, se a gente faz uma listinha para a gente ir socializando essas informações, que ela seja o programa e para que o programa serve. A gente vai trocando essas experiências, né? Vai trocando figurinha. E aí, por exemplo, se alguém usa um programa, não tem problema se você usa outro. Não importa, cada um vai fazendo da mesma forma que eu vou mostrar para vocês o jeito que eu funciono, né? Tipo, que eu organizo a minha área de trabalho, mas da mesma forma, na minha escrivaninha ou a minha agenda, eu escrevo as minhas coisas dessa forma, mas você escreve de outra maneira. Não quer dizer que a minha é de um jeito ou de outro, a sua forma é errada. Quer dizer que tem formas diferentes de se organizar, mas a lógica do funcionamento é a mesma. E aí, o que eu vou mostrar é a lógica do funcionamento. Aí a Marília perguntou: tem algum canal que ensina a usar as ferramentas? Eu vou mostrar o básico das ferramentas hoje. Eu não conheço Fotopeia. Eu não sei qual que é. Eu sei que o GIMP, eu não sei se fala GIMP ou GIMP, ele funciona da mesma lógica do que o Photoshop. Eu não sei se o Fotopeia também. Então, se alguém souber, estamos aí para. Lela, voltamos no YouTube, já estamos ao vivo lá de novo, então vou falar para você continuar. E para as pessoas que estão precisando sair, conseguir acompanhar até o final, vai ficar salvo sim lá no canal do YouTube do curso no Extra América, tá bom? Ó, e aqui, outra coisa, eu vou mostrar no Photoshop portátil, que é o que eu vou mandar por e-mail, porém, o Photoshop Online, as ferramentas são os mesmos ícones, enfim, a lógica é a mesma. Isa, manda o link depois da transmissão, aqui também, para as pessoas. Bom, vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu sentar direito, né? Ó, eu não gosto especificamente do Corel e do Illustrator. Não quer dizer que tá errado. Marcela, não gosto de usar eles para esse tipo de trabalho. Para fazer logo, para criar ilustração digital, é outros 500. Para esse tipo especificamente de trabalho, de criar cards e de ilustração, de artes gráficas, enfim, eu acho que eles perdem um pouco no tipo de ferramenta que você tem. O Corel e o Illustrator. O Photoshop, eles não têm as mesmas ferramentas que o Corel do que o Photoshop tem. Mas enfim, aí as perguntas a Isa vai me mandando nos WhatsApps. Então, vou voltar aqui. Bom, vocês estão vendo?
Rolou? Massa. Tá, estão vendo o mouse também? Agora rolou. Massa. Show demais. Então, vamos lá. Eu vou usar o exemplo do próprio card da inscrição para... Achei legal, achei um Inception. Usar o card da nossa formação para poder... Que ele foi feito de forma coletiva, inclusive, a Isabela Sabatini, que é do coletivo, ela fez a base, me mandou, eu fui trabalhando em cima, enfim, a gente acabou fazendo... A arte foi sendo trabalhada várias vezes, assim, né? Inclusive, eu acabei mexendo na área de trabalho dela. Enfim. E aí, mas antes de... Eu queria mostrar para vocês um pouco sobre a área de trabalho do Photoshop, porque muitas pessoas nunca provavelmente estão vendo o Photoshop pela primeira vez. Eu acho que isso é importante, assim, apresentar o que é isso aqui, né? Então, eu já deixei abertas as abas, gente, só porque, tipo, senão ia demorar muito para achar os arquivos. Mas normalmente ele não abre essas coisas, né? Tudo isso aqui eu que abri. Você vem em File, né? Aqui em cima, ou em New, se você clica em New, você tem que especificar o tamanho da sua imagem, ou em pixels, ou em centímetro, milímetro e etc. Eu costumo especificar sempre em pixels. Por quê? Porque aí eu já coloco a resolução da minha imagem. Então, por exemplo, uma imagem que eu vou fazer no tamanho da minha tela de computador, né? Tipo assim, do widescreen, né? Dessa tela de notebook. Ela é 1920 por 1080, que é igual a do celular, só que deitado. Do celular é 1080 por 1920. E eu costumo deixar a resolução 200. Eu deixo normalmente 200. Lembra que eu falei aqui do RGB? Ou, por exemplo, se fosse para impressão, eu mudava aqui para CMYK. Se fosse para impressão. Massa? Então, aqui eu poderia criar um arquivo. Eu deixei um aqui desse também para poder mostrar. Ou eu posso abrir um arquivo. Vocês verem aqui os arquivos que ele dá a possibilidade de abrir. Você tem um arquivo que está escrito PS, são os arquivos no formato PSD, que é o arquivo do Photoshop. Mas ele te dá a possibilidade de abrir arquivo de todo tipo. PDF, PNG, JPEG, etc. Bom, o que é o objetivo? O meu objetivo, a partir das respostas do formulário, eu pensei em apresentar Photoshop básico e Canva intermediário. Photoshop básico, o que eu vou apresentar para vocês? Lógica de camadas, tirar fundo de imagens, sombra, sobreposição de cor, criar formas, mexer na opacidade e ferramenta de carimbo. Essas são as... Tá. Isso daí... Tá, depois eu falo com as meninas. Então, essas são as coisas que eu pensei em mostrar no Photoshop. Se alguém tiver mais alguma coisa que tenha uma... Tipo assim, ó, eu queria muito que falasse de tal coisa específica. Manda que aí eu tento encaixar. Então, vou falar de novo. Ó, lógica das camadas. Tirar fundo. Aí eu vou tirar fundo a partir de seleção manual e varinha mágica. Opção de mesclagem. Sombra e sobreposição de cor. Formas. Criar formas. Retângulo e círculo. Opacidade e carimbo. Essas são as coisas que eu vou apresentar. Que eu pensei em apresentar.
Bom, vamos lá. Primeira coisa, vou começar pelo tirar o fundo, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas perguntam. Isso aqui é uma imagem já sem fundo, né? Acho que vocês... Como que é uma imagem sem fundo? Né? Acho que isso é uma questão importante. Tá vendo esses quadradinhos aqui? Esses cinza, branco, cinza, branco? É isso que identifica quando você bate o olho e fala assim, não, isso aqui tá sem fundo. No Google, quando você clica na imagem e aparece lá do lado, quando ela aparece assim lá do lado, quer dizer que ela já está em PNG, ela já está sem fundo. Então, você já pode baixar ela automaticamente sem fundo. Se eu seleciono ela assim, sem fundo, que ela já está desse jeito, e jogo ela em cima, por exemplo, de outra, só diminuir para vocês verem. Ela vem, ela não tem nada no fundo dela. Então, ela aparece sem nada. Certo? Então, só queria mostrar que ela não... Isso aqui que é o que significa que ela não tem o fundo. Bom, o meu objetivo é selecionar duas coisas separadas nessa imagem. Eu quero selecionar o El Violador és tu, só o escrito, e eu quero selecionar a mulher. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar duas seleções diferentes aqui. Eu vou usar aqui nessa barra aqui lateral, eu tenho essa seleção aqui, que é retangular, marquet tool, que eu posso usar o rápido, eu posso usar o M, né? Tipo assim, para mudar. Tá vendo? Que quando eu posiciono o mouse em cima, ele me dá o atalho, que é o M. Que aí eu venho aqui, seleciono, e aí eu dou o famoso Ctrl C. Aí eu vou lá naquela que tá em branco, Ctrl V. Tá vendo? Se eu clico aqui com o botão direito do mouse, eu poderia clicar aqui em Free Transform. Que aí ele vai dar para eu poder alterar o tamanho da imagem, etc. Mas se eu digito Ctrl T, eu já estou dando uns atalhos para facilitar para vocês. Eu também caio no Free Transform. Para eu alterar essa imagem de maneira proporcional, eu vou no Shift. Eu clico Shift e aumento ela. Pronto. Aí agora aqui eu quero selecionar outra. Eu vou nessa outra ferramenta que é logo abaixo dessa, que é essa. É o laço, só que é o laço poligonal. Eu poderia selecionar o laço poligonal ou o laço que é sem ser poligonal, que eu ia desenhando. Eu não gosto de usar o laço desenhando, porque eu acho ele incerto. Tem gente que tem a mão boa, eu não gosto, não. Eu uso o laço poligonal. Essa imagem tá meio estourada, mas enfim, vai ser ela mesmo. Venho aqui e vou desenhando. Vou selecionando ela, ó. Vou clicando, clicando, clicando. Eu poderia fazer de outra maneira. Isso. Eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou fazer desse jeito aqui, porque... para mostrar a seleção. Nossa, Marcela, mas toda vez que eu tenho que tirar o fundo de uma imagem de alguma coisa, vocês fazem esse negócio? Menina, depende. Às vezes, sim. Tem umas fotos que a gente tem que tirar fundo, que às vezes a gente tem que tirar um por um desse jeitinho, assim. Que às vezes é chato mesmo.
Porque às vezes tá tudo recortado as pessoas. Bom. Ctrl C, vim para cá. Então, Ctrl T, aumentei aqui. Então, coloquei ela aqui. Vou fechar ela aqui porque eu não preciso mais dela. Agora, eu queria tirar a silhueta da Marielle daqui. Mas, nossa, mas imagina, tipo assim, se eu for fazer, eu vou perder muito da qualidade do cabelo da Marielle se eu for fazendo, tipo assim, na mão. Só que dá para eu perceber que é muito definido a cor que é o cabelo com o fundo, né? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na varinha mágica. Eu posso diminuir um pouco a tolerância, e aí, tipo, esse é o negócio. Então, vem na varinha mágica, tolerância aqui em cima. Quanto maior a tolerância, maior a diferença de cor. Então, vamos supor, tipo, aqui, se eu colocar aqui, tá vendo que eu seleciono certinho? Dou um Ctrl C, Marielle. Bom, então, aqui eu tirei de três formas diferentes, três coisas. Ah, eu queria... Agora já... Deixa eu abrir de novo, calma aí. Eu vou mostrar só um outro negócio. Por exemplo, selecionei aqui. Mas vamos supor que eu queria selecionar o fundo em vez de selecionar a frente. Se eu clico com o botão direito, eu tenho como colocar aqui Select Inverse. Eu posso selecionar só o fundo. Então, por exemplo, tinha uma outra... Tipo, tem uma outra imagem. Acho que essa não vai dar, porque... essa não vai dar porque tem a cara dela também tá no... Mas eu poderia ter Por exemplo, vou fazer essa imagem difícil, ó. A varinha mágica selecionou o fundo, só que também selecionou por proximidade a cara dela e essa parte de baixo. Só que se eu clicar aqui no laço, existe no atalho, no Alt, no Shift, no Alt, dá para perceber que tem um menos do lado? Alguém solta o microfone e fala se sim ou se não, porque eu não sei se sim ou se não. Sim. Não, massa. Então, e no Shift aparece o mais. Se eu coloco o Alt, eu consigo vir e usar as duas ferramentas juntas. Olha que doido. Então, eu uso a varinha mágica primeiro para selecionar por proximidade. E eu combino as duas ferramentas. Então, eu uso a varinha mágica e eu venho com um laço aqui, por exemplo. E aí, tá selecionado só essa parte do fundo. Só que eu quero só a Marielle. Ah, calma aí que seleciono aqui também. Aí eu venho. Só que tá selecionado o fundo e eu quero só a Marielle. Aí o que eu venho e faço? Venho aqui, Select Inverse. Aí agora selecionou só a Marielle. Venho, dou um Ctrl C. Pronto. Só que percebi que quando eu jogo a imagem, eu percebo que ainda tem alguns. Aí eu vou acertando ela, enfim, aí eu vou acertando as coisinhas que ficaram e etc. Só que agora eu quero ir acertando o meu desenho.
né? Tipo, acertando o material que eu quero fazer e etc. Porque eu quero fazer aqui uma grande arte, muito legal aqui. Eu não sei o que é ainda que eu quero fazer, mas eu quero mexer nele. O que eu vou fazer? Primeiro, eu quero organizar meu desenho. Eu sou uma pessoa, por exemplo, como eu falei, cada pessoa tem um jeito de organizar a sua área de trabalho. Vou mostrar para vocês aqui. Isso é uma coisa muito pessoal. Essa é a minha área de trabalho. De tempo em tempo eu arrumo ela. Por exemplo, essa é a minha parte que está arrumada. Essa é a minha parte que está bagunçada. Daqui a pouco eu vou, daqui uns 2 dias, eu vou pegar e vou arrumar essa parte que está bagunçada, vou jogar para lá, vou jogar o que está lixo e etc. Essa é a forma que eu organizo minha área de trabalho, da mesma forma que minha mesa está arrumada de uma maneira. Para mim, essa parte aqui do Photoshop é igual à área de trabalho do meu computador. Nossa Senhora. Arrasou. Arrasou. Aqui, ó. A Isa mandou os tamanhos, né, do que normalmente é usado para as redes, etc., né, para poder criar o tamanho das imagens. Então, para mim, essa área aqui do Photoshop é igual à área de trabalho. Cada um organiza igual você organiza o seu computador, seu quarto, sua mesa e etc. Eu gosto de colocar nome. Eu deixo bagunçado e depois de um tempo eu organizo para poder identificar o arquivo. Então, por exemplo, é silhueta. Enfim, coloquei uns nomes só para poder saber o que é o quê. O que faz, por exemplo, aí agora eu vou partir, então a gente vai dar um check aqui no meu caderninho, eu vou dar um check no meu caderninho na parte do render, né? Passei varinha mágica, passou seleção. Eu vou passar agora para a parte das camadas. Por que a Marielle, que está aqui, que eu vou fazer isso para facilitar sem enxergar, está em cima da Marielle silhueta? Dá para ver que está em cima da Marielle silhueta? Ela está em cima aqui também, mas está vendo que ela está apagando? Isso aqui chama camadas, é que está escrito layers. Quando a gente fala layers, camadas, é a mesma coisa. A lógica das camadas do Photoshop é essa. O que está em cima, assim, um em cima do outro, está em cima aqui também, um em cima do outro. Então, se eu passo para cá, ele passou para baixo também. Se eu jogo para cá, ele passou para cima. Então, a forma que você organiza aqui, você organiza aqui. Essa é a lógica. Você precisa organizar aqui de certa maneira que organize também aqui, né? O seu espaço de trabalho. Então, eu vou começar a fazer de alguma maneira aqui um espaço de trabalho. Primeira coisa, eu quero fazer, vou pôr um fundo. Pelas cores que estão aqui, ó, eu tenho, vou deixar, opa. Deixa eu só ver as cores. Ó, eu tenho roxo, eu tenho vermelho e eu tenho verde. Ó, tem um que eu vou fazer uma arte feminista, né? Então eu vou pôr o roxo, né? Porque eu acho que é isso. Aqui eu crio uma nova camada. Então eu vou escrever fundo. Aí aqui, ó, tá vendo aqui essa ferramenta é a forma, é o retângulo. Só que se eu clico com o botão direito, ele me dá outras possibilidades de forma. Eu tenho a elipse, eu tenho o polígono, eu tenho a linha, eu tenho o retângulo com o canto arredondado, enfim, tem várias ferramentas de forma. Ah, tá.
Isa, desculpa, é porque eu acabei de perceber que você não estava me mandando perguntas, você estava fazendo uma relatoria. Eu achei bom, porque a gente pode fazer, inclusive, depois, tipo um manualzinho, né, do Photoshop para depois mandar para as pessoas. Achei legal. Então, aqui no. Então, eu vou fazer um retângulo, né, porque a minha arte eu quero fazer, tipo assim, um fundo que cubra ele inteiro. Eu vou fazer ele roxo, mas aí eu não quero essas cores que estão aqui, eu quero escolher. Eu vou pegar a cor, uma dessas que estão aqui no brinco da Marielle, sei lá. Dessa só que mais clara. Pronto. E vou pôr uma borda. Aumentar a borda. Aí, ó. Aqui é a borda e aqui é o fundo. Eu vou aumentar a borda. Aqui eu aumento a borda. Bom, pronto. Agora eu já tenho uma área de trabalho que eu posso ir começando a fazer coisas. Esse violador és tu. Jogar ele pro canto. Eu vou colocar eles de forma aleatória só para eu poder mexer neles para vocês irem vendo. Que eu vou trabalhar na sombra e etc depois. Pronto. Era bom pôr um fundo claro, na real. Pronto. Ó, vamos lá. Então, a lógica de camadas foi. Agora, quando você clica com o botão direito aqui, tem a primeira opção é Blending Options, ou no português é opções de mesclagem. Aqui tem diversas coisas que vocês podem usar para. Lembra que estava como nos ingredientes do bolo, estava como que essas coisas se relacionam? Era tipo como que as cores, as formas, as fotos, como que essas coisas elas vão se relacionar, né? Os textos. E aí pela sombra, né? Pela por essas mesclagens, né? E aí é por aqui que a gente, inclusive, relaciona elas, né? Tipo assim, é pela colagem, enfim. Uma das coisas que a gente pode fazer é a sombra. Aí é esse drop shadow, é o básico que você pode fazer. Vocês conseguem ver aqui embaixo na Marielle, você ajusta o ângulo dela. Então, é como se o sol tivesse vindo daqui por onde você está vendo ele. Você ajusta a opacidade, né? O tanto que você quer que ele fique forte ou fraco, a sombra. A distância da sombra e o tamanho dela também. Então, eu tô mostrando o basicão, né? Tipo assim, para vocês conseguirem depois ir brincando com isso e pensando nessas coisas. Vou colocar essa sombra. Não grito, não. Alô? Alô, quem fala? Tá, acho que foi. Bom, então foi a sombra. Segunda coisa, sobreposição de cor. Então, aí a gente tem aqui esse o violador és tu, né? Essa da mulher. Mas eu, por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer esse efeito, eu gosto muito de fazer. Ó, a gente vai de novo em Blending Option, porque também é uma opção de mescla. Mas calma aí. Se você dá Ctrl J, você duplica a camada, tá vendo? Duplicou ela, apareceu cópia aqui depois. Eu vou na de baixo dela
e vou dar e vou alterar. Eu vou alterar de cima, depois eu mexo. Vou em Blending Options. Em Color Overlay é sobreposição de cor. Eu poderia também colocar um gradiente overlay, por exemplo, que aí tem, ou um tipo de textura, tem umas texturas doidas, enfim. Mas eu vou mostrar o da cor. E, por exemplo, colocar essa cor, tipo de sobreposição. E jogar a camada para trás. E aí eu venho e dou... Lembra que eu tinha falado que o Ctrl T é a mesma coisa do Free Transform, de dar o botão direito e o Free Transform, né? E aí é como se eu tivesse deslocado e feito uma sombra na imagem. Eu posso, inclusive, fazer sem usar o Shift para poder fazer uma sombra meio distorcida, por exemplo. Bom, então foi também a sobreposição de cor. A figura também. Agora eu vou mexer na opacidade. A silhueta da Marielle, se a gente vir aqui em opacidade, vocês conseguem ver que se eu fizer isso aqui, ó, ela está desaparecendo? Quanto menos eu colocar opacidade nela, mais ela vai ficar mais opaca, né? Ok, ela vai desaparecendo. Então, por exemplo, eu posso colocar ela em cima de uma outra figura e colocar ela para, tipo assim, mostrar que ela existe, né? Tipo assim, ela está, tipo, no todo, né? Tipo assim, colocar ela como uma sombra, enfim. A opacidade serve para mostrar vários elementos. Então, a opacidade você mexe aqui em cima. Falta o carimbo. Como que eu vou mexer no carimbo? Ah, já sei. Ó, eu vou apagar o texto. Ah, poderia ser assim também. Ó, o carimbo, eu poderia apagar esse texto simplesmente com o pincel, que o pincel aqui, ó, na barra de ferramentas, Brush Tool, você poderia vir no B, né? Venho aqui na escolha de cor, seleciono. Por que eu sempre coloco de selecionar? Porque nem sempre a cor é exata, né? Tipo, nem sempre é preto, às vezes a cor é um pouco diferente. Aí eu poderia vir aqui, pintar e sumir, por exemplo, com isso aqui. Mas o carimbo, ele faz isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu fazer uma... Porque o carimbo é melhor que uma foto. Deixa eu abrir uma foto. Vou abrir do Flávio Bolsonaro, ninguém gosta dele. Vou colocar ele com 2 narinas. Ó, o carimbo é esse aqui. O atalho é o S. Você tem que clicar o Alt. Então, clica o Alt para você demarcar onde você quer copiar. Então, Alt, copia. E aí você vem e cola. Então, Flávio Bolsonaro ficou esquisitíssimo.
Enfim, você pode usar isso para poder, tipo assim, fazer desde pequenos reparos de tirar imperfeições de pele, até, tipo assim, corrigir imagem que tipo, tem pequenas imperfeições e você não vai conseguir fazer isso pelo pincel, enfim, você pode fazer, o carimbo serve muito para alterar essas. Vamos supor que, tipo assim, você precisava alterar. É porque isso aqui é uma ilustração, e aí normalmente as cores são exatamente, né? São exatas na ilustração. Mas quando é foto, você não consegue fazer coisas exatas. Então, por isso que o carimbo é bom. Tá, vamos lá, perguntas. Juliana Aparecida, se eu poderia dar uma dica de páginas para salvar imagens de luta que eu estou usando. Eu pesquisei no Google. Lembra que eu falei, tipo assim, pesquisa de referências, etc. Eu estava fazendo a arte do 8 de março, de Ouro Preto, né? Tipo de uma convocatória, na verdade, do 8 de março. E aí eu usei essas imagens para a convocatória do 8, que a gente estava fazendo de uma reunião. E aí eu jogando no Google, fiquei pesquisando e cheguei nessas imagens, assim. Acabo tendo, tipo assim, referências né, tipo assim, de páginas tipo Chris Vector, Media Ninja mesmo, né, tipo assim, algumas páginas de Instagram, né, páginas que a gente tem de esquerda já, que eu acabo utilizando. Eu não costumo usar muito o Pinterest, eu não gosto muito assim do que tem lá. Eu gosto muito mesmo do Instagram, porque tem muitas páginas de colagem e ilustrações no Instagram hoje em dia. Então eu venho seguindo muitas páginas mesmo como referência pessoal. Assim, tem uma que eu sigo, acho que é Senegambia 1, assim, que fazem ilustrações cabulosas, assim, quase todos os dias. Para mandar no YouTube. O fundo, então, deve ser a camada de baixo? É uma pergunta? Não. Ah, tá. Ah, tá. Esquece. Me avisa. Fico confusa. Desculpa, vamos lá. Vamos voltar, então. Então, aqui foi. Carimbo foi. Então, essa parte aqui foi. Desse básico das ferramentas, foi. Agora eu vou mostrar isso no arquivo que eu estava mexendo, para mostrar isso para vocês, assim, né? Porque uma coisa é eu criar um arquivo e ir mostrando, outra coisa é eu mostrar isso num arquivo feito, né? Porque algumas coisas alteram, querendo ou não. Então, por exemplo, o que eu gosto particularmente de fazer? Porque eu gosto de passar esses macetes também, porque esses macetes podem ajudar vocês. Por exemplo, eu passei a criar pastas, porque ou um amigo meu, né, tipo assim, do Levante, inclusive, cria pastas e me ensinou a criar pastas. E aí eu passei a fazer isso, porque eu acho que organiza muito o arquivo do Photoshop e ajuda a fazer uma coisa que é, por exemplo, esse título, né, que a gente usou nas nossas. Esse título que a gente usou nas artes, querendo ou não, eu estava usando sempre nessa mesma formatação. Então, tipo assim, toda vez que eu fazia uma alteração, eu arrastava ele junto. Não fazia sentido ele estar o tempo todo arrastado e eu, tipo, ter que ficar clicando Ctrl e selecionando ele separado. O que eu fiz? Eu criei uma pasta. O que é criar a pasta? Tá vendo aqui? Esse arquivo aqui, é um grupo, né? Uma pasta. Esse grupo, você arrasta os elementos para dentro dele. E aí esses elementos, eles conseguem ser alterados junto. Então, por exemplo, eu vou... Calma aí. Opa, não. Ai, meu Deus. Como que eu tiro da pasta? Group Layers. Pronto. Nunca tinha tirado de uma pasta. Vou de novo. Aí, ó, criei a pasta fundo. Aí, então, criei a pasta. Todos esses elementos estavam sem pasta. Aí eu vim aqui, joguei fundo. Opa.
Porque se você vai jogando sempre dentro dele, ele nem sai da ordem. Posso até selecionar tudo junto, na verdade. Pronto. Aí, quando eu fechar ele, por exemplo, eu consigo, oh, meu Deus. Eu consigo arrastar o fundo de uma vez, o título de uma vez, o círculo de uma vez, as fitas sozinha. Então, eu separo eles em grupo e eu consigo também alterar eles dentro. Então, ele facilita a minha organização da área de trabalho, entende? Então, essa é a minha forma de organizar. Tem outra coisa enfim, que eu acho que é uma boa dica para principalmente quem mexe com textura e etc., que é a última coisa do Photoshop, e aí a gente vai para o Canva para fechar. Não, que eu não sei o que eu mexi, então. Vou criar uma... Vou abrir qualquer foto e vou abrir uma textura aqui para mostrar para vocês. Ó, abrir uma foto. Péssima qualidade da foto, mas enfim. Bom, a foto do Bolsonaro aqui. Vou pôr um fundo. Vou pôr um fundo qualquer cor que eu quiser. E aí aqui, tá vendo que aqui é uma textura, né? Eu queria que ele tivesse uma aparência de textura. Aí o que eu vou fazer? Vou copiar, vou jogar aqui na minha imagem, né? Vou jogar ele para frente. E eu venho aqui, tá vendo? Do lado de opacidade, que tem aqui essas várias coisas, eu venho aqui em multiply. Em português é multiplicação, né? E aí, tá vendo? Ele fica com a aparência da textura na minha... Só que, por exemplo, no Bolsonaro especificamente ficou esquisito. Aí o que eu posso fazer? Eu posso jogar o Bolsonaro para frente, por exemplo. E aí eu dou a aparência de que o fundo da minha imagem é uma parede, por exemplo, e aí eu posso jogar... se eu quiser, por exemplo, que várias coisas nesse fundo fique com a mesma aparência, vai ficar, porque tipo, ele está aplicado a tudo que ele tiver para baixo dele, entendeu? Bom, acho que é isso do Photoshop. Acho que o básico passou tudo. Acho que foi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Chris Vector é, tipo assim, ele é um designer cabuloso, assim, tipo, de ilustração. Olha, eu vou ser bairrista, assim, eu não tô falando por mal, não. O Chris Vector, de nome grande, é muito bom, mas, olha, o Levante tem uns ilustrador que é cabuloso, viu? Eu não vou brincar, não. Eu vou listar eles porque eles são muito bons, assim. O Luiz, que é um ilustrador, Luiz Henrique, que é um ilustrador lá do Ceará, o Júnior, que é da Paraíba, o Lacruz, que é daqui de Minas Gerais, são pessoas, assim, cabulosas, e eu não estou falando porque são da minha organização, eles são, assim, muito bons. O Lacruz acabou de lançar um quadrinho, que são os quadrinhos viáveis. O Júnior, ele fez as últimas ilustrações assim da Uni, ele é da comunicação da Uni também, da União Nacional dos Estudantes, ele é tipo assim
maravilhoso, assim, e o Luiz Henrique, ele, quando saiu enfim, as notícias do João Pedro e do João Vitor, eu não tinha visto ainda, assim, né? E foi, tipo, uma ilustração dele que me fez, assim, me fez entender, a ilustração me fez entender a situação, sabe? E eu acho que é aí que a gente vê o papel do design, o papel da comunicação. Enfim, não, Elis perguntou se toda a utilização das imagens tem que colocar o link de onde foi retirado. Não, a gente coloca normalmente, se são ilustrações, a gente coloca embaixo, a gente coloca de quem é o ilustrador. Se for foto, se foi uma foto tipo de um fotógrafo específico e etc, também a gente costuma colocar o fotógrafo, mas se foi uma foto tipo do Google e etc, a gente não precisa colocar os créditos, né? Mas assim, a gente costuma colocar os créditos da fotografia e etc, normalmente na legenda a gente coloca o fotógrafo sim. Dei a ilustração também nos créditos, assim, não necessariamente a gente coloca no design, eu particularmente não gosto de colocar na imagem, assim, costumo colocar no escrito. Mariana Xavier perguntou se tem algum site específico para achar essas texturas. Olha, eu já tentei procurar um site específico, eu achei alguns em inglês mas assim, cada um tem de um tipo específico. E aí eu acabo, no fim das contas, pesquisando no Google. É bobosta, né, velho? O Rock eu achei massa, viu? A gente pode conversar disso depois. Eu vou propor isso para a equipe do design depois que passar o festival. Porque até passar o Festival da Resistência, que inclusive de 25 a 30 vamos estar nas redes, ocupando com várias pessoas cabulosas, Petra Costa, Gregório do Vivier, Guilherme Boulos, Gabi, enfim, Gabi da Pele Preta, Eliane Martins, Jess Daiane, Sônia Mara, João Pedro Stedley, vão estar aí com um monte de gente cabulosa, né, nas redes, estou aí fazendo meu merchan também. Vamos, depois que passar isso, a gente pode tentar organizar, assim, um encontro virtual de design e ativismo. Eu achei bem legal. Acho que ao invés de design e ativismo, a gente pode chamar um encontro de design popular. O que você acha? E por fim, a última era do Luiz Antônio, uma cartilha para uso do Photoshop. Eu acho que a gente, a partir dessas coisas que a Isa foi anotando, pode sair algumas dicas, né? A partir do que a gente foi passando, assim, né? A gente pode pensar como fazer isso, talvez, de forma mais elaborada depois. Mas vamos para o Canva, para a gente não passar muito pro horário, povo? Do Photoshop foi, né? Rolou? Gente, vocês me dão 5 minutinhos para ir no banheiro? Rola? Rola, Léo. Enquanto isso, eu vou ver se o pessoal vai mandando mais pergunta aqui. Ai, meu Deus. Gente, enquanto isso, vou respondendo vocês. Aqui do lado no chat, estou fazendo tipo uma relatoriazinha, assim, das coisas mais importantes. Mandei todos aí do lado, pontos do Photoshop. A Ariane também mandou aí nos comentários do YouTube, no YouTube.
Deixa eu só desligar esse microfone aqui primeiro. Tá um pedrão na casa lá. Pronto. Eu tô mandando aqui do lado essa relatoria e a gente vai mandar ela depois por e-mail também, para todo mundo aí. Mas se vocês já quiserem usar ela aí para quando vocês estão aí no céu, às vezes melhora no estudo. Mandei também aí o Festival da Resistência, o link aí para se inscrever, para ver o que que é. É muito legal, não percam. E quando vai ter de OBS? Não sei. Vamos ver, vamos fazer. A ideia é a gente pensar também aí o de OBS e a gente avisa, solta nas redes e tudo mais, assim que tiver. OBS é o... Putz, a Ariane vai responder isso aí melhor. É um aplicativo, né, que a gente... uma plataforma que a gente faz transmissão ao vivo. A gente está usando o OBS para poder transmitir essa formação daqui de dentro do Meet para o YouTube. Lá você pode transmitir de vários lugares, assim, sabe? A gente usa muito para transmitir no Facebook, para fazer no Facebook, várias coisas. Caroline, pode sair e entrar de novo que eu te libero para entrar, não tem problema. Ô, Lela, eu desliguei seu microfone e vou ligar de novo para você voltar. Não, tá tudo bem. Tem gatos aqui em casa, pessoas. Ah, eu achei que tava tendo uma reforma, querida. Mas tá tendo mudança. Gente, vamos lá então. Agora pro nosso famigerado Canva. Bom, eu sou conhecida no Levante, na frente, em vários lugares, como uma pessoa que gosto muito do Canva. Assim mesmo. Eu gosto demais. E, na verdade, eu fui desenvolvendo, assim, algumas ferramentas para lidar com o Canva de uma maneira diferente do que as pessoas costumam usar, né, para enxergar ele, né? Tipo assim, quando você abre o Canva, eu vou fazer isso. Vamos lá, eu vou fazer esse convite para vocês fazerem também. Quando você abre o Canva, tipo assim, antes de fazer login, antes de fazer qualquer coisa, ele aparece assim, ó, quer ver? Cadê na página inicial? Início. Uai, será que não aparece mais isso, menina? Que doideira. Fiz isso da outra vez. Ele mudou. É porque antes ele falava tipo assim, para quem não tem experiência do design, enfim. Agora ele está assim, comece a criar com Canva, sempre será grátis, crie designs e documentos incríveis em questão de minutos, não tem experiência, sem problema. Enfim, ele reduziu um pouco o que ele fala para você. Mas ainda tipo assim, o que ele te apresenta temos uma ferramenta para quem não sabe, para quem não tem experiência no design e para você criar designs rápidos. Esse é a forma que ele tá te vendendo, assim, né? Tipo assim, não sei mexer, é grátis e eu preciso de uma coisa rápida. Nossa, quem não quer, né? Tipo assim, inclusive para quem mexe com a política, tudo que a gente quer é algo que seja, tipo assim, bastante rápido. Então, o nosso objetivo aqui não é seguir isso. Por quê? Porque a gente
a gente quer que não necessariamente todo mundo precise ter experiência com design. A gente não precisa, sim, claro, se a gente puder fazer algumas artes rápidas, vai ser bom. Mas a gente não quer que, tipo assim, é porque antes ele falava dos modelos prontos, aí era esse o ponto que a gente, tipo assim, batia. O nosso rolê não é utilizar os modelos prontos do Canva. E a gente não vai usar isso, assim. A gente acha legal e a gente pode, tipo assim, usar eles, não vamos, tipo assim, não é a nossa crítica quem usa e nem nada disso, mas o que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês é como nós vamos direcionar o nosso olhar para o que o Canva faz. É tipo assim, como é que a gente olha os modelos prontos dele e fala assim, não, esse modelo me atiça, tipo assim, aquele fiozinho do que eu pensei em fazer para aquela outra coisa. E aí eu consigo usar aquele modelo, né, tipo, para me facilitar algo que eu já estava pensando em fazer, ou que eu posso pensar em fazer a partir daquilo, assim. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, vou compartilhar minha tela e aí a gente vai começando. Eu vou começar por uma e depois eu vou pela outra. Lela, só porque a gente já são 5h20, né? O curso foi programado para acabar às 5 horas. Eu avisei no começo que a gente dá uma atrasada até umas 5h20 mesmo, só para a gente tentar colocar um teto aí. Você acha que leva mais quantos minutos, então? Acho que uns 20 minutos. 20? Tá bom, só para o pessoal saber então que a gente deve continuar até umas 5h40, 5h50, tá bom? Quem precisar sair e não puder continuar, vai estar tudo Vai ficar gravado. isso. Ó, eu vou passar rápido nessa parte, porque, tipo, essa é a parte paga, enfim, a gente não. A gente tá nos dias de teste aqui também, inclusive, tá aqui, esperando que esteja gostando, vocês têm 12 dias de teste. A gente está usando ele aqui para inclusive testar como é que funciona, enfim. Recomendo todo mundo a fazer isso, né? Tipo assim, as organizações e etc. O que você pode fazer no Canva Pro? Kit de marca, então você consegue colocar os logotipos, colocar, enfim, identidade visual, subir fonte, etc. E consegue criar pastas. Então, aqui estão as pastas, etc. O que você não consegue... o que você também consegue fazer no Canva Pro, assim? Você consegue baixar sem marca d'água. Alguém perguntou, tipo assim, em algum momento, sobre essas diferenças. Eu não sei se foi no formulário ou se foi aqui, porque agora eu já tô meio perdida sobre onde foi o quê. Para organizações que usem com frequência e que vão criar um fluxo de trabalho, eu recomendo que, se forem criar um fluxo de trabalho pelo Canva, talvez valha a pena ter uma conta no Canva. Por quê? O custo disso no mês vai ser de R$30, é R$26,90. E você consegue ter templates próprios, você consegue salvar muitas coisas, tipo assim, que se você tiver uma equipe grande, isso diluído é muito pouco. Mas, se você tem uma equipe reduzida, você tem uma organização que faz coisas tipo, mais no tete a tete, não tem tanta demanda, o básico e o grátis do Canva te serve muito bem. Não tem porquê. Usa os 30 dias grátis e aproveita dele. Eu acho que é isso que a gente, inclusive, está fazendo. Então, eu vou agora para mostrar o que pode te fazer, né? Tipo assim, o que a... Opa, não.
Pronto. Eu vou mostrar uma arte pronta, porque eu não consegui elaborar uma arte específica para... Enfim, né? Tipo assim, para conseguir mostrar uma coisa mais elaborada, a apresentação que eu fiz tinham só textos, enfim. E essa daqui eu achei que tinham mais elementos para conseguir trazer no Canva, assim. Bom, o que o Canva te apresenta? A mesma lógica de o quê? Camadas que o Photoshop faz. Se a gente pensar, ó, você tem o fundo, você tem um outro elemento aqui, um outro elemento aqui, um outro elemento aqui, 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 aqui. E aqui existe esse botão específico que chama posição, e é ele que faz todo aquele papel daquela janelinha que ficava do lado do Photoshop das camadas. Então, esse é o olhar que você vai fazer no Canva, que você fazia no Photoshop. Então, por exemplo, se eu pegar a Jessie, essa é a Jessie, gente, prazer, Jessie, pessoas que estão assistindo a gente aí no curso de design. Você pegar aqui a Jessie em posição e colocar para trás, para trás, para trás, para trás. Pô, tá vendo que a Jessie foi para trás de vários elementos aqui. Então, se eu pôr aqui a Jessie, por exemplo, e pôr para frente, para frente, eu joguei a Jessie para frente. Fazer assim, ó, para poder facilitar enxergar. Porque esse desktop é muito ruim de... Bom, então, essa questão das posições é onde você mexe. Você pode, tipo assim, alinhar a Jessie em cima, no meio, embaixo, à esquerda. Você consegue mexer em várias coisas na Jessie, né? Tipo assim, a partir só daquele botãozinho de posição. Qual outras coisas só nesses botõezinhos que você consegue fazer, tipo, com elementos que já estão aqui? A opacidade, o mesmo que tinha no Photoshop. Então, por exemplo, na própria Jessie aqui, que aqui chama transparência. Então, eu estou pegando um modelo pronto primeiro, para depois começar só por causa do tempo, né? Porque eu vou primeiro fazer o modelo pronto para mostrar essas ferramentas e depois como que a gente começa a mexer no modelo. Bom, o texto. Você tem aqui a possibilidade de alinhamento, né, dele, tipo, coisas boas. O Canva, ele te permite fazer, alinhar de um lado, alinhar de outro. Qual que é o grande rolê? O Photoshop, e aí esse para mim que é o ponto, assim, que eu fico... É muito mais difícil no Canva do que no Photoshop, na minha opinião. Tem coisas que... O Photoshop, ele é inacessível porque, tipo assim, o programa, você tinha que ter feito um curso, mas depois que você aprendeu ele é muito mais fácil. Depois que você ficou viciada nele, é muito mais fácil de mexer mesmo. Tipo assim, é automático. Só que assim, a mesma coisa que o Photoshop faz em um botão, para você conseguir fazer no Canva, você precisa fazer, tipo assim, umas 4 coisas diferentes. Por exemplo, vamos supor, se eu quisesse fazer especificamente, colocar deixa eu pensar alguma coisa que seja... Já sei, que eu fiz aqui. Depois eu mostro. Porque, por exemplo, tem uma... Se você quiser mudar o tamanho... aqui, ó. Eu quero mudar o tamanho só dessa palavra. Isso é uma coisa simples. No Photoshop, você vem aqui e muda o tamanho. Não dá. No Canva, você precisa apagar, deixar o espaço, criar outra caixa de texto e jogar no espaço, jogar no lugar. Entendeu? São algumas coisas desse tipo que você precisa criar outra ferramenta, criar uma adaptação, né? E pensar uma outra forma de adaptar ali. Então, não é que o Canva não faz, e é isso que as pessoas, tipo assim, muitas vezes falam, mas é porque o problema do Canva é que ele não faz tudo que o Photoshop faz. Faz. Ele consegue fazer o texto diminuir. O problema é que você precisa fazer mais coisa. E aí, por isso que, tipo assim, eu acho que o nosso papel é pensar como que facilita, como que a gente deixa cada vez mais
a ferramenta do Canva mais acessível. Então, o que nós, né, tipo, e aí eu vou colocar já, tipo assim, a questão que o Levante vem fazendo, é deixar modelos prontos no Canva. Então, a gente vem colocando modelos no Canva, já tem como se fossem templates. Por quê? Porque isso faz com que pessoas que não têm, por exemplo, a gente vem crescendo as nossas equipes de comunicação, pessoas que não têm acesso nem no Photoshop, nem no Canva, e nem sabem mexer em nenhum programa de comunicação, consiga entrar, tipo assim, pelo celular, muitas vezes, e fazer uma arte no celular. Nossa, muito legal, vou conseguir fazer o render pelo celular, uso o Background Eraser ou qualquer outro programa, consigo fazer uma arte dessa. Uma arte dessa, eu faço render e altero o texto. Então, esse é o negócio. Eu acho que o nosso papel enquanto comunicadores populares, e aí voltamos lá no ponto inicial, é como que a gente consegue pensar as ferramentas do design para democratizar o design em si. Né? Por quê? Porque aí o design, ele vira uma forma de conseguir, né, que as pessoas, elas vão cada vez mais acessando as ferramentas para que elas possam, né, fazer parte, né, tipo assim, da democratização da comunicação. Porque senão, no fim das contas, a gente vai continuar fazendo, sobrecarregando as mesmas pessoas com um monte de carga de trabalho. Nossa, velho, quantas vezes, tipo assim, vocês viraram noite para fazer... Menina, eu esqueci de... quantas vezes, tipo assim, vocês ficaram sabendo, ou vocês, ou ficaram sabendo que designers tiveram que virar noites, tipo assim, é uma profissão, é um trabalho, é uma tarefa, que as pessoas, tipo assim, são conhecidas por estarem sobrecarregadas, e isso não é legal, né? Precisamos democratizar entre a gente também essa tarefa, né? E aí, a outra questão é que precisamos que não precisa ter, né, tipo assim, ferramentas que sejam muito elitizadas, seja pelo conhecimento, seja pelo preço dela, seja porque, tipo assim, o computador precisa ser uma mega máquina. Então, é isso, né? Eu acho que o Canva, ele aparece para poder, tipo assim, tentar ajudar nisso, mesmo que ele não seja tão fácil, tão... não é fácil, mesmo que ele não seja tão... eu vou pensar a palavra, depois eu falo. Mas, enfim, então, como elaborar, como começar uma arte no Canva e por o que eu posso fazer no Canva, o que ele me dá de possibilidades. Então, agora esse é o ponto. Assim. E aí, a partir desses modelos prontos, como que eu posso, tipo assim, o que eu posso fazer? Aqui eu copio uma página, então aqui eu tenho a possibilidade de copiar uma página e aí alterar esses elementos. Então, eu altero esse elemento, eu excluo o texto, ou eu edito o texto, enfim, eu posso alterar os elementos. Então, eu edito o template. Isso aqui vira um template para eu poder editar. Vou parar a apresentação aqui e vou agora... Bom, então voltamos aqui, né? Então, eu vou criar um design. Eu venho aqui em criar design, aqui em cima. Aí eu preciso escolher um tamanho, né? Uma outra coisa que o Canva tem bom. Lembra que as meninas mandaram no chat, né? O tamanho dos tamanhos. Mas aqui no Canva, uma coisa boa é que ele tem
os tamanhos definidos. Aqui, se você clica em um desses aqui, ele te dá o tamanho, só que ele já te dá também a resolução. Eu prefiro colocar em dimensões personalizadas, porque aí eu já coloco o pixel. Então, por exemplo, eu vou colocar uma dimensão de Instagram. Eu costumo colocar 1500, porque é uma dimensão mínima de pixels boa, razoável, para não estourar a imagem. O Pro também, o Pro também salva, quando você vem aqui em baixar, ele também te dá a possibilidade de salvar em PNG. Então, aqui vou fazer vou abrir uma imagem, vou montar uma imagem Pro, né? Uma imagem Pro, uma arte aqui na área de trabalho. Bom, vou começar fazendo um fundo. Então, vou colocar aqui um fundo. Vou fazer o seguinte, vou pegar uma imagem primeiro, porque eu vou mostrar o que uma coisa que o Canva faz, que também é muito legal. Não, pode ser essa mesmo. Bom, quando eu coloco essa imagem aqui, se eu venho aqui de novo, né, em elementos, e jogo aqui no fundo, se eu venho aqui jogar para trás, tá vendo aqui? Aparece cores presentes na foto. Ele já te dá uma paleta. Olha que coisa maravilhosa. Lembra do Adobe Color que eu falei para vocês? O Canva, a partir da foto que eu subi aqui no meu arquivo, ele me dá uma paleta a partir dessa foto que eu subi aqui. Então, vamos supor que eu jogo aqui, sei lá, eu quero... Acho que essa daqui vai ser um fundo legal. Aí eu vou lá, vou fazer, tipo, uma arte qualquer, tá, gente? Só pra gente poder ver o que o Canva faz. Bom, outra coisa que ele faz, que é muito legal, outra coisa que ele tem, quadros. Sabe aquelas artes que tem... sabe aquela arte que eu falei para vocês do Festival da Resistência, que tem um monte de convidado? Então, gente, quadros. Bom, vamos supor que... Bom, aqui, ó. Vou colocar, porque, enfim, né? A gente está nas redes, apesar de não podermos estar nas ruas. E aí a gente coloca aqui. Então, esses quadros é a possibilidade que o... Alô? Quem? Isa? Não. Alguém? Então, o Canva, ele te dá esses quadros prontos. Então, você consegue fazer aquelas artes com convidados, mas também fazer isso, né? Tipo assim, para você poder, tipo assim, colocar um celular, um computador, alguma coisa que mostre algum evento, enfim. Principalmente agora, né? Que a gente está tipo, querendo demonstrar alguma outra coisa. Além disso, você tem as formas, né? As formas são formas de destacar texto. Então, por exemplo, aqui eu posso pôr as informações, vamos supor que eu vou chamar vocês para a apresentação da Frente Brasil Popular, né? Já que falamos para vocês que a partir, né, tipo assim, queremos convidar vocês para conhecer melhor a Frente Brasil Popular e etc. Então, pegar uma caixa de texto, vou colocar aqui. Vamos escolher primeiro qual texto, né? Porque aí eu defini, né? Vamos lá, de novo, no processo de concepção. No processo de concepção é primeiro definir o que é. Então, vou definir aqui que é uma apresentação da Frente Brasil Popular, da comunicação da Frente Brasil Popular. Vou escolher a fonte. A gente não tem uma fonte específica,
Mas, enfim, eu posso usar uma display, né, que eu falei. Então, eu já tinha colocado essa aqui, eu vou usar essa daqui mesmo. Então, apresentação. Apresentação. Ou apresentação é chato, né, menina? Quem vai querer ir num negócio que chama apresentação? O povo venha conhecer, venha conhecer, venha conhecer. Venha conhecer. Depois eu vejo se eu vou deixar reto ou vou deixar. Venha conhecer a comunicação da Frente Brasil Popular. Ou venha conhecer o nosso coletivo de comunicação. Conhecer ou fazer parte? Conhecer, né? Porque aí às vezes fazer parte já assusta as pessoas. Aí, o que o Canva te dá possibilidade? Aqui, você tem a espaçamento, a altura de linha. Pronto. E aí você tem nas pastas, por exemplo, a possibilidade de subir as. Por exemplo, aqui a gente não, a gente poderia ter colocado em logotipos, mas a gente colocou, enfim, logos parceiros, etc. Porque esse daqui é o do. Eu estou usando o do Levante, né? Só. Bom, aí entendeu o negócio da mensagem? A gente vai alterando 20 vezes até a gente conseguir chegar em algum lugar. Mas enfim, aqui a gente não vai postar esse negócio, né? Não agora. E nem assim. Tá feio. Aí aqui, por exemplo, a gente colocaria as informações. Então, então aqui tem a possibilidade de formas, né? Então, você vem em elementos, você tem as formas, quadros, e aí o que o Canva te dá também é a possibilidade de pesquisar já elementos. Então, por exemplo, vamos supor, mouse. Ele já te dá esses elementos. Então, uma coisa que você tem que normalmente para o Photoshop ou para os outros programas, ir no Google, pesquisar o fundo, sem fundo, tirar o fundo, subir, aqui você consegue já, tipo assim, e pesquisar, mexer aqui, por exemplo, já jogar aqui sem fundo, conseguir o negócio para poder, tipo assim, só clicar e o negócio já está aqui para você só subir ele. Isso aqui tá feio, enfim. Bom, aí o que ele te dá também é que, por exemplo, você poderia
fazer os elementos. Agora, ele também te dá a possibilidade de fazer os elementos de forma animada para poder subir como videozinho, enfim. O Canva agora ele está aumentando muito as ferramentas que ele. Ai, meu Deus, eu não tinha visto as perguntas. Vamos lá. Ah, é, isso. Ah, é, pronto. Desculpa. Vamos lá. Deixa eu voltar. Então, vamos lá. Morgana e Thiago perguntaram. A fonte, isso. Coisas boas, eu tinha esquecido dessa questão. Essa questão é muito importante. No Canva Pro, você consegue subir fontes. Isso era uma coisa muito importante. Você consegue subir fontes. Aqui tem várias, inclusive. Você vem aqui, clica em subir fonte e você sobe várias. Sim, essa fonte era do Canva Pro. Então, você consegue vir e subir. Eu que subi. Tinha esquecido disso. Eu só usei ela porque ela já estava lá. Sombrear e colocar borda no texto. Como eu faço no Canva. Eu duplico o texto, deixo embaixo, igual eu fiz com aquele... quer ver? Fica melhor com imagem do que fica com... Eu venho aqui, duplico. Mas de baixo que tinha que ficar de outra cor, né? Deixa eu pôr de outra cor para ficar mais... Eu duplico e deixo ele um pouco deslocado. Assim. Se dá para aplicar uns efeitos assim em vídeo. Então, esses efeitos de animação que eu... Você, quando for baixar, você salva em vídeo. Tá vendo? Salva vídeo beta. Ele salva em MP4. Bom, gente, eu acho que é isso, assim. Num geral... uma outra coisa boa. Você consegue redimensionar. Eu acho que esse é o último elemento, que eu acho que é... Quando você vai redimensionar, você pode aqui, ó, redimensionar para, por exemplo, cartaz. Vou copiar e redimensionar esse arquivo. Ele redimensiona já no tamanho, e aí eu venho aqui só... Ele já copia os elementos, isso é muito bom, porque aí eu só altero. E uma outra coisa, eu venho aqui e seleciono, por exemplo... Tá vendo que os meus... Quando eu, por exemplo, trabalhei com o meu texto, ele estava... Eu dupliquei ele para fazer a sombra, certo? Mas eu quero, para poder mexer ele, eu não posso, tipo assim, mexer o tempo todo um e depois o outro. Aí o que eu faço? Seleciono os dois e venho aqui em agrupar. Aí eu vou e eu mexo eles agora sempre juntos. Botou fé? Da mesma forma, eu posso fazer isso com várias coisas. Provavelmente eu esqueci de alguma coisa, porém, assim, são muitos elementos. Eu acho que se aparecer alguma coisa, eu me coloco à disposição. Vou escrever meu e-mail aqui no... Deixa eu parar compartilhamento. Eu vou escrever meu e-mail aqui também. Vocês podem me mandar e-mail. Eu não vou pôr meu WhatsApp, não. Mas porque, tipo assim, eu fico doida já com os WhatsApp que eu já recebo. Mas, tipo assim, me mandem e-mail, me coloca à disposição, a gente pode ir conversando, pode agrupar na versão free. A grande parte das coisas pode fazer na versão free, sim, assim. E eu vou levar para a equipe de design do Levante a ideia de um encontro de design popular,
com os ilustradores, etc. Mas eu acho que também, tipo assim, é uma coisa massa da gente ir conversando para além do Levante, assim. E acho que é isso. Eu vou agradecer também, tipo assim, todo mundo que participou até agora, mesmo a gente passando do horário, tipo assim, foi sensacional. Divulguem, a formação vai ficar gravada. Ajudem a gente a divulgar também as nossas páginas. A comunicação popular, ela é feita por comunicadores populares, então, tipo assim, é importante que a gente passe o nosso conhecimento adiante também. E é isso. Tamo junto e nos vemos no Festival da Resistência. Gente, vou finalizar aqui então. Muito obrigada a todo mundo que participou. Todo mundo que foi até o final, mesmo tendo atrasado 1 hora de formação, aumentado aí 1 hora a formação. Qualquer coisa a gente está no e-mail, qualquer coisa a gente está nas páginas da Frente Brasil Popular de Minas, é só interagir com a gente que a gente responde por lá. No Facebook é Frente Brasil Popular MG e no Instagram também, tá? Nós três, o coletivo de comunicação da frente todo interage por lá. Muito obrigada a presença de todo mundo. Qualquer dúvida, então, só mandar para a gente. Vocês querem... Não é isso. É isso, Lela. Ari, quer falar? Não, gente, fechou. É isso, é nóis. Tamo junto. Uhul! Então, beijo. Acabou. Tchau.